E aí, nem a gente falou, né? Então, soma o fato, né, de entrar numa recessão por causa dessas restrições, aí a inflação, né, que corrói o poder de compra da população. Ali a dívida, que nem eu falei, eu tinha batido 100 bi de dólares, né? Então ali também acontece a proibição de mais de 3.500 produtos, né, de serem importados, porque o Brasil não tinha nem como pagar. Então tu passa a ter uma economia fechada, né? Tu não tem acesso a produtos de outros países. Então, assim, um cenário muito turbulento, né? E que nem tu falou, acaba impactando no bolso da população e o pessoal aí vai pra rua, né? Não aguenta. Uhum. E aí, isso aí acaba acelerando esse processo de redemocratização, né? E o que acontece é que, na verdade, todo esse estopim, né? O catalisador de tudo foi a crise da dívida, mas isso deu luz num problema estrutural muito maior, que eram os gastos desgovernados, né? Déficit fiscal crônico, já de anos, né? Somado com o fato da indexação, né? Então, quando o Sarney assume, depois da morte do Tancredo, Uhum. imagina, um cara sem legitimidade, porque ele não foi eleito. Sim. E aí, então, se ele fizesse algum movimento muito restritivo também, né, que seria, pô, vamos cortar custo aqui, fazer reformas, ele ia ser deposto na hora. Não, e nesse contexto era o primeiro governo democrático depois de muitos democráticos entre aspas, né, porque não era uma votação Sim, direta, né, quem era o É, Congresso, né, direto. mas era tudo muito, tanto é que a morte do Tancredo foi isso, foi: "Poxa, o que que vai ser agora?", né, o povo foi pra rua, meu Deus, né. Então tinha, assim, essa questão política muito importante por trás disso, né, e o que justificou inclusive a não tomada, talvez, a atitude do Sarney, né, ele fez algumas coisas, mas ele não tinha realmente um poder político para isso. implementar reformas estruturantes, né. Exato. Que até por isso, anos depois, aí a gente pode fazer um paralelo com Michel Temer, fez isso, tipo, mas ele no Sim, ele fundo não estava preocupado com popularidade. É isso. exatamente. É aí que tá, né? É um jogo muito, muito complexo, né? Político, econômico, né? Porque, querendo ou não, ele assume um país em sérias dificuldades econômicas, né? Com Com pouca inflação, legitimidade. pouca legitimidade, pouco capital político. Então, né? E boto fé que já devia ter muita gente esperando ele cair, né? Ou, Sim. né, querendo o, a derrota dele. Mas a questão é que ele consegue, em 86, emplacar o plano cruzado, né? Uhum. Que funciona por um tempo É. até, né? 9 meses. E que, inclusive, fez com que ele ganhasse popularidade, Sim. né? E nesse período de popularidade, ele conseguiu fazer algumas coisas importantes, como criar a Secretaria do Tesouro, como acabar com a conta de movimento, que era uma bizarrice sem fim, que era basicamente uma conta do Banco do Brasil, junto com o Banco Central, que liberava gastos públicos assim, sem contrapartida nenhuma. Entendeu? Então, tipo assim, a gente vai ter que dar um subsídio agora pro agronegócio. O Banco do Brasil libera. Aí ele liberava sem contrapartida. A forma dele pegar o dinheiro de volta era o Banco Central emitindo moeda. Então foi por isso que daí com esse, né, primeiro, né, um descontrole só, e até com dificuldades de ter as informações, né, Sim. a Uhum. respeito econômica tinha Inclusive na dificuldades. negociação com o FMI, né, lá É, atrás. isso. E aí um descontrole só, e gastos, assim, bizarros, entendeu? Então Sim. é isso. Dava subsídio aqui, dava isso aqui, não sei o quê, gastos públicos, e que ao invés de ser financiado com mais arrecadação ou com corte de gastos, era financiado com emissão de moeda. Aumentando a E base aí a tá base monetária subiu, né, absurdamente nesse período, e juntamente com o fato da indexação, né, que era tudo indexado,
tu cria um processo de hiperinflação num país que não tinha nem guerra. Geralmente a hiperinflação está relacionada a país que passou por guerra, começa a imprimir moeda, né? Sim, foi a Hungria, né? E coisa. E a Alemanha ali em 1920, né? E aí simplesmente tem então essa combinação de fatores, né? A dívida externa, endividamento externo, déficit fiscal crônico mesmo, e a indexação. Aí, para arrumar isso aí, cara, foi assim, ó, tanto é que demorou, né? Uhum. Dá pra dizer que conseguiram arrumar só em 94 com o real, né? Plano real. Até então foram uma série de planos, né, tentativas de planos econômicos, com o Sarney, plano cruzado, depois teve o plano Bresser, depois teve o plano Verão, aí plano Collor 1 e plano Collor 2, e aí só depois que o negócio começa a ficar estável. De tão grave que foi a situação, porque nessa questão da indexação também, né, era tudo, os salários eram indexados, os produtos, O os que é alqueires. indexado? Explica E pra aí, gente. eles pegavam assim, a inflação no mês anterior, foi 10%. Agora eu vou botar esse valor no aluguel desse mês. E assim sucessivamente. E todo mundo fazia isso. Então, chegava um ponto que, cara, o preço subia no automático. O nome é inércia inflacionária. Segundo a lei de Newton. Tu vai. E aí, o que aconteceu também, né? Como os planos. O plano do Sarney, né, o plano cruzado, foi basicamente congelar os preços, né? Congelar os preços, congelar todos os reajustes, né? E funcionou durante um tempo e tal. Sim, com as fiscais do Sarney, inclusive, né? Isso. Nos supermercados e coisa. Mas eles não conseguiram mais segurar, e aí não deu certo. Aí no outro ano, 87, tenta o Bresser, também não dá. Aí a população começa a ficar desacreditada. Sim. Que é pior ainda. Que é pior ainda. Então, assim, né, pensa na situação. Eu tenho que pagar meu funcionário, ou eu tenho que receber um aluguel. Se tá todo mundo ajustando, eu vou ter que ajustar também. Porque se eu não ajustar, eu vou estar perdendo dinheiro. Que é justamente a inflação Que é para se proteger da inflação, né? Então, quando todo mundo pensa isso, os preços sobem, né? Então, essa era a causa fundamental que eles demoraram para atacar. Porque o congelamento só de preços não adiantava. Porque, por exemplo, no caso do Sarney, o que começou a acontecer, né? Por um lado, tu teve o congelamento de preços, e então tu ganhou uma estabilidade. Só que, o que aconteceu, né? Nessa época, o Brasil ainda era fechado para as importações, por conta que não tinha poupança externa, né? Não tinha dólares. E aí, a população, com a estabilidade, começou a ir às compras. Só que o país estava desabastecido. Então teve um descasamento muito grande entre oferta e demanda, entendeu? Porque a demanda aumentou por causa da estabilidade. Não mas tinha produto. É por isso que não se encontrava produtos no supermercado, por exemplo. Exatamente. Perfeito. E é ali que começa a dar errado. Fora que tinha um porque- mercado paralelo bizarro, né? É porque Sim, também. na prática, tu tá falando pro empresário assim, cara, a inflação pode ser qual for, mas tu não pode aumentar o preço do teu produto. E o cara fazia o quê? Não vou produzir, Perfeito. entendeu? É. E tipo, o problema é o seguinte, nesse tipo de inflação, né? Como o ajuste está relacionado à inflação anterior, já há um tempo muito longo desse sistema acontecendo, com a indexação, que o Greco explicou, o ajuste de juros, vamos ajustar a taxa de juros, não fazia efeito, entendeu? Não fazia nenhum efeito. Então, por isso que vem essa série de planos, que é o que eles chamam de choque heterodoxo, né? Que é tipo, tem que criar um choque, obrigar todo mundo a entender que não pode aumentar o preço, pra daí seguir pra frente, entendeu? Pra daí conseguir resolver. Só que como é que tu faz isso? Ainda mais gerando uma desconfiança depois da outra. Um plano não dá certo, o outro plano não dá certo, entendeu? Isso vai ficando cada vez pior. E daí
É muito complexo, né? Até aquele exemplo, né, do jogo de futebol, né? Que o cara se levanta para ter uma visão melhor, Hum. só que todo mundo se levanta também. É. Então dá na mesma. Ninguém senta. E tu continua tendo a mesma visão de que quando tu estava sentado, Uhum. né? E a inflação era isso, todo mundo ia reajustando os preços e. E o governo gritando lá, senta, senta. Sim. Exato. Legal, legal. E também nessa época aí foi que o Brasil e o governo brasileiro promoveu a nossa moratória, né? Tão famosa, foi em 87. 87 chega o limite, né, de falar, cara, não Não devo, pagar. não nego, pago quando puder e simplesmente não conseguia pagar mais os juros, né? De tão crônica que era a situação, né? Sim. E aí isso aí teve impactos bizarros na população, né, cara? Porque é aí que tá, também se explica por já eram tempos e ela ficaria mais anos ainda sofrendo, né? A população, no fundo, quando tem inflação, é a população pobre que mais sofre, né? Sim. Imagina, tipo, eu me lembro dos nossos pais falando como era, né? Como era difícil as coisas, mas era muita turbulência, né? E o que se viu era também o governo comunicar muito mal, né? Tipo, esses planos, qual que era a ideia, né? Que foi o que o dólar, o real teve sucesso muito em função dessa comunicação, de explicar e as pessoas entenderem, né? É, Tem aquele famoso vídeo do Fernando Henrique Cardoso indo no programa do Silvio Santos explicando, né? é, Parte por parte, teve né? uma adoção muito grande, né, das pessoas, coisa que nos planos anteriores não teve uma comunicação boa. Uhum. E é isso que tu falou, quem mais se ferra é sempre a população mais pobre, até a classe média acabou se ferrando muito, né? Porque perder o poder de compra é. E teve recessão também, né? Há uns 2, 3 anos ali teve recessão, ou seja, perda de emprego, entendeu? Uhum. Não é só o preço subindo, mas também Os únicos que, tipo assim, passaram meio batido era o pessoal mais rico que botava o dinheiro lá no overnight é. e aí tava Os sempre. bancos ganharam dinheiro pra caramba também. Era uma grande fonte de lucro, inclusive, dos bancos, né? Tanto é que depois que não teve mais. Tem que vir a diversificação, né? E muitos bancos quebraram depois, né? Ali de 95 ali, que é a quebradeira geral, né? Do econômico, do nacional, dos ameríndios. Porque, de repente, eles não tinham mais uma receita que eles ganhavam muito dinheiro, que era da indexação ali, da inflação, né? Mas cara, eu fico imaginando, assim, o empresário nos anos 80, né? Que dificuldade que deve ter sido